Vai. Ué, você não fez mais que sua obrigação. Se você já passou por isso na sua vida, parabéns. Você caiu no paradoxo da obrigação. E hoje a gente vai debater um pouco sobre isso. Pega aí seu Monster, seu café, sua água, seu salgadinho, o que você quiser. E vamos refletir um pouco sobre isso. E a gente ouviu muito isso quando a gente era criança e hoje em dia, pelo menos pra minha geração, geração Z, é imposto quase pra gente uma gratidão quase que divina por certas coisas. Só que se a gente fosse aplicar o que foi aplicado a nós, a gente viraria e falaria: você não fez mais que sua obrigação. Mas é claro que falar isso também pode soar um pouco rude. Então eu não tô aqui pra defender uma parte e acusar outra, ou vice-versa. Eu tô aqui pra gente refletir, pra gente tentar entender melhor como funciona essa dinâmica. Como nós, como adultos, ou quase adultos, a gente pode lidar melhor com isso, sem carregar tanta raiva e frustração dentro da gente. Lembrando que eu não sou nenhuma profissional de saúde mental, mas eu busquei estudar sobre o assunto e eu quero tangibilizar isso hoje através desse vídeo, independente se ele vai atingir milhões de pessoas ou não. Mas é um tema bem clássico, quase todo mundo já passou, então eu acho que você pode se identificar com isso. Voltando à headline desse vídeo, que provavelmente alguma vez da sua infância você tirou 10 na prova e chegou em casa todo feliz, ou 9, ou 8, ou qualquer nota azul que fosse, e você, chegou todo empolgado, com aquela empolgação de criança, e te deram um balde de água gelada falando: ó, você não fez mais que sua obrigação é só estudar, eu que trabalho. Eu que passo o dia inteiro tendo o chefe perturbando, eu que passo o dia inteiro lavando roupa. E aí a gente fica tipo, nossa, mas eu me esforcei. E infelizmente a geração passada, ou às vezes, muitas vezes a gente na nossa geração, a gente fica invalidando o esforço de uma criança. Porque, essa criança não sabe o que é se esforçar, essa criança não sabe o que é sofrimento. Só que na cabeça da criança, ela sabe, ela entende o esforço que ela fez. Lembra você quando você era criança, quantas vezes você sentiu dificuldade numa matéria e você se esforçou pra estudar? Só que muitas vezes quando a gente já cresceu, a gente já tá cavalo velho, a gente olha pra uma criança estudando e a gente pensa: mas isso aí é fácil. É fácil pra gente que já é adulto. Quando a gente tá falando de uma criança que tem que estudar pra algo que ela tem dificuldade, ela realmente coloca esforço naquilo, ela realmente tem a dificuldade dela. E a gente não pode invalidar a dificuldade de uma criança só porque pra nós aquilo é fácil. Então a gente não pode invalidar a dificuldade de uma criança só porque no nosso lugar a gente acharia fácil. Por exemplo, quando eu era criança eu tinha muita dificuldade em matemática. E às vezes alguns adultos vinham me falar: como assim você não sabe isso? Porque isso é fácil. Poderia até ser fácil pra cabeça do adulto de 30, 40 anos que tava me vendo na situação. Mas eu olhei na situação com 7, 8 anos de idade, eu enxergava aquilo como muito difícil. E quando a gente é criança, a gente não recebe esse tipo de empatia da pessoa, do adulto, entender que a gente tá tendo um tipo de dificuldade e tratar a gente no mesmo tom, a gente fica frustrada, a gente chora. Famoso, minhas tarefas de matemática, de inglês, seja lá qual matéria, iam pra escola com marcas de lágrimas. Que é o que muitas vezes acontecia. Adultos impacientes que ficavam bravos com nós crianças que estávamos com dificuldade de aprender algo. Porque era fácil pro adulto, não pra gente. Mas devido à falta de informação, falta de terapia, a nossa geração foi uma geração bem baqueada com a ignorância de certos adultos. E talvez não propositalmente, mas talvez foram o que eles receberam quando eram crianças também. Então é por isso que eu reforço mais uma vez que esse vídeo não é um ataque, mas é uma reflexão que vale a pena ser feita. Ouvindo agora o foco do vídeo, você provavelmente ouviu isso. Se você ouviu isso na infância, né, que não era mais que sua obrigação, parabéns. Infelizmente, quando a gente é criança, as nossas maiores conquistas, ou os nossos esforços, são reduzidos a como se fosse um contrato de deveres. Então, basicamente, tudo que a gente se esforça pra fazer é o nosso dever, porque a gente não trabalha, a gente não paga conta, a gente não paga aluguel, a gente não tem que limpar a casa, lavar louça, enfrentar chefe chato. Então, por mais que a gente se esforce pra conseguir algo, a gente fica naquele limbo de que, é a nossa obrigação. Então, não importa o quanto eu me esforcei, se eu fiquei chorando com um parente para aprender matemática, ou se eu tive muita dificuldade para tirar um 10. Aquilo não passa da minha humilde obrigação. O problema é que o tempo passa, a gente cresce, a gente vira adulto, o jogo muda, só que aparentemente as regras continuam as mesmas. Anos depois, pais, tios, avós, irmãos, seja lá com quem você conviveu, cobram dos filhos, netos, sobrinhos um troféu de eterna gratidão. Quase uma veneração em agradecimento a eles terem nos criado. E eu não tô dizendo que a gente não tem que ser grato. A gratidão é um sentimento muito bonito que todo ser humano precisa desenvolver. Só que a questão aqui é que a conta ela não fecha. Vem comigo no raciocínio. Se o esforço da criança pra tirar uma nota boa, pra vencer uma competição, ou pra ser a mais inteligente da turma, ganhar um troféu, qualquer conquista que seja,
ela é imposta como uma obrigação pra ela, os cuidados dos pais, avós, tios, quem seja, também por escolha, é uma obrigação. Até porque, se você vai pra escola, você tem que tirar nota boa, é sua obrigação. Escola é pra estudar. Ok. Então vamos pensar que, a partir do momento que você tem um filho, a sua obrigação é cuidar. Porque senão a lei e o conselho tutelar vai bater na sua porta. Então, teoricamente, estou dizendo teoricamente. Bom, então, teoricamente, você cuidar do seu filho também é sua obrigação. E aí a gente entra no paradoxo. Não, peraí. Eu posso impor pra criança que se a escola é feita pra estudar, logo é a obrigação dela tirar 10. Isso aí, todo adulto concorda. Agora, se eu chego pra um adulto e digo, se você colocou um filho no mundo, você tem que cuidar. Então, o seu cuidado não passa de obrigação. Aí causa aqueles textos e mais textos e mais textos. E mais uma vez, não estou aqui dizendo que não devemos ter gratidão. Mas estou aqui dizendo que quando o jogo vira, a conta não fecha. Mas isso não nos isenta de criarmos um sentimento de gratidão dentro de nós, se isso for viável. Tem um psicólogo que ele se chama Carl Rogers. Abrasileirando, o Carl Rogers. Ele dizia que o ser humano precisava de consideração incondicional para se desenvolver de forma saudável. Ou seja, ser aceito e valorizado pelo que se é, e não só pelo que se entrega. Ou seja, traduzindo, a gente não pode validar ou tratar bem uma criança só porque ela tira 10 na escola. Ou, de repente, tratar mal porque ela não tirou 10 e tirou um 5, um 0, um 3. Mas a gente tem que validar ela na sua essência, no que ela é, no que ela tem de bom pra oferecer. Quais são os talentos dela, quais são os gostos. E, às vezes, isso não acontece porque numa geração antiga e conservadora, se você fosse bom em matemática, português e exatas, você ia ser um profissional super bem qualificado, passar numa faculdade e ter uma carreira incrível numa multinacional. Mas aí, se você gosta de educação física e artes, você é um fracasso. Não tô dizendo que essa é a regra de todo mundo, tá? Mas provavelmente você conhece alguém que passa por isso ou já ouviu isso na vida. O que eu tô dizendo é que quando uma criança ela recebe amor sobre uma condição, o inconsciente dela, ela cresce aprendendo que o amor é uma transação comercial. Então, por exemplo, mesmo se ela tira 10, ela não fez mais que a obrigação dela. Então, ela, no cantinho dela, ela vai pensar, cara, eu me esforcei tanto, eu tirei a nota máxima. E ainda assim, eu não recebi um abraço que eu queria, um parabéns que eu queria, um beijo de mãe, um abraço de pai. Então, ela vai sempre buscar aquilo que vai fazer ela se sentir validada. O que é? De repente, o pai ou a mãe colocar filho no balé ou filho no futebol. E aí a criança percebe que quando a mãe vê a apresentação, ela fica caída de amores. Então a criança focar em fazer aquilo, porque ela sabe que fazendo aquilo ela vai receber amor da mãe. O menino sabe que quando ele faz o gol na aulinha de futebol, ele recebe o amor do pai. E aí cria-se essa noção na cabeça da criança de que ela só vai receber o amor se ela fizer aquilo que é imposto a ela. Mesmo que ela odeie balé ou mesmo que ele odeie futebol. E quando a gente cresce, isso dá trabalho pros psicólogos, viu? Porque a gente aprende a anular os nossos desejos, as nossas vontades, de repente até mesmo a nossa personalidade, para agradar o outro. E isso faz com que nós cresçamos como seres frustrados. E ser um ser frustrado não é nada bom. Então vamos pensar nesse paradoxo da obrigação como um efeito de espelho. Pedagogicamente eu posso falar porque eu sou uma estudante de pedagogia. Quando a gente é criança, a gente aprende por imitação. Não é à toa que se uma criança vai pra escola falando palavrão, ela tá imitando quando ela vem em casa. Ou se uma criança ela é muito boa, ela é obcecada por futebol, de repente porque alguém da casa dela também é. Enfim, existem vários exemplos que eu poderia citar, mas esse não é o foco do vídeo. Se você ensina uma criança, ou se você condiciona ela que o esforço dela é o mínimo esperado, como, por exemplo, tirar 10 numa prova de matemática super difícil, você basicamente tá formatando ou mudando o mindset da criança pra ela agir sempre no automático e na frieza emocional. Ou seja, ela também vai acabar aprendendo a não valorizar as próprias conquistas na vida. Isso é muito ruim. De repente ela consegue uma promoção no trabalho, ou ela consegue um cargo legal em uma empresa legal quando na primeira entrevista que ela faz, ou ela consegue uma vaga super incrível numa faculdade super difícil de entrar, e ela mesma não vai conseguir ficar feliz por si própria. Ela não vai conseguir, tipo, meu Deus, eu consegui. Ela vai parar e pensar, não fiz mais que uma obrigação. Ou bom, se eu queria conquistar algo, o mínimo que eu tinha que fazer era lutar por isso. Isso acaba gerando, mais uma vez, seres humanos frustrados, emocionalmente machucados, né? Porque você não conseguir comemorar
a sua própria conquista pelo que foi criado na sua mente quando você era criança, é triste de se pensar, poxa, é tão legal a gente comemorar as conquistas nossas e dos outros, e às vezes essas pessoas comemoram a conquista dos outros. Meu amigo passando numa faculdade, comprando um apartamento, viajando, fica tão feliz, vibra, comenta, compartilha, mas quando é a própria pessoa, ela fica tipo, eu consegui, né? É porque, eu consegui, mas, você conhece alguém assim ou você é essa pessoa? Você sabe do que eu tô falando? Acontece que muitas vezes quando a gente é criança, os nossos pais acabam plantando isso na gente, né? De que todo o nosso esforço, que a gente entrega, não é mais que a nossa obrigação. Então assim, você plantou capinha a vida toda. Aí quando seu filho cresce e quer colher flores, não faz muito sentido. Porque, mais uma vez, a criança aprende por imitação. E é muito incrível que quando a gente cresce, às vezes os pais falam assim, ou os avós, enfim, por que foi eu que te ensinei isso? Por que você tá tendo esse comportamento? Por sua causa. Se seu filho ou sua filha tem algum tipo de comportamento, ou se você não sabe de onde vem seu comportamento, é através das pessoas que você vive. Se você não ficou feliz com essa notícia, eu sinto muito, mas é verdade. Não existe nada em mim ou em você que não tenha nas pessoas que te criaram. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. Depende de quem são essas pessoas. Então, às vezes, você está sendo muito bocuda, tá sendo muito grossa, porque assim, porque assado. É só o reflexo de tudo que foi colocado em mim a vida inteira, assim como foi colocado em você também que tá vendo esse vídeo. E aí, de repente, quando a gente cresce, a gente fica meio revoltado. Por que eles fizeram isso comigo? Por que agora tem que fazer? Porque daí eu imagino que eu paguei as coisas a vida inteira pra você, agora você tem que pagar pra mim. Não, porque eu limpei a sua bunda quando você cagava, eu trocava a sua fralda, eu comprava o seu leite. Então agora você tem que fazer isso, isso, isso por mim. E aí, aquela memória lá do inconsciente atrás de quando você era criança e você se esforçava tanto quanto seu pai pra cuidar de você e tirava um 10 e falava, aqui está o meu 10 que eu tirei na prova, me dê um parabéns e um obrigado. E você recebia, não fez mais que sua obrigação. Isso grita. E quando isso é cobrado de você, porque você precisa de gratidão, porque você precisa fazer isso, 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 porque eu fiz isso, isso por você, grita aqui, não foi mais que a sua obrigação. E aí, isso, se for externalizado, vai causar uma briga enorme. Pois de toda a volta que eu dei, se você devolver essa frase, não é mais que sua obrigação, você não fez mais que sua obrigação, porque essa frase foi dada pra você no passado, eles provavelmente vão enxergar isso como ingratidão, rebeldia, como algo ruim. Mas, falando bem a verdade, não, isso não é ingratidão. É colheita. Só que devido à falta de informação que a geração que nos criou teve, eles jamais vão enxergar isso. Eles vão enxergar que o mal tá apenas em nós. Que nós somos ingratos, rebeldes, que nós não temos reconhecimento por nada. E vão criar um fuzuê falando isso. Mas na verdade é o que eu falei, é colheita. A forma que trataram a gente desde a infância reflete no adulto que nós somos hoje. Isso agrade você ou não. Isso agrade a mim ou não. Porque tem coisas em mim que às vezes eu tenho certa dificuldade de lidar e que são reflexos da minha criação. Só que não tem também como eu voltar lá no passado e reclamar com quem me criou. O que eu posso fazer hoje, eu e você podemos fazer, é procurar uma terapia, um psicólogo, pra gente conseguir resolver essas questões internas e conviver melhor socialmente pra que a gente não repita esse padrão com a futura geração e com as pessoas que convivem ao nosso redor. Então, pessoas que cobram aplausos ou gratidão eterna na velhice, mas só entregaram cobrança na infância. E não que realmente não fosse o nosso dever tirar nota, a gente realmente estava na escola pra estudar. Mas entende que nós, como crianças, ou as crianças como elas não são apenas um número escrito no papel. Elas não são só performance na escola, performance no esporte. Também são indivíduos que têm sua personalidade, que têm seus gostos, suas brincadeiras favoritas, o seu desenho favoritos, os seus sonhos. E muitas vezes é cobrado apenas performance de alguém que, tão pequenininho, ao mesmo tempo que tem a capacidade de se desenvolver intelectualmente, tirar notas boas, é também uma pessoinha pequenininha com sonhos, com vontades, com desejos, com personalidade. E às vezes, quando a gente é criança, a gente não tem muito esse espaço pra ser quem a gente quer ser, ou pra brincar do que a gente quer brincar. A gente acaba sendo resultado de performance, de notas boas na escola, porque a gente acaba só tendo acesso às coisas que a gente gosta se a gente entrega performance. Então, se eu não tirei 10 na prova porque eu tenho muita dificuldade com a matéria, minha mãe não vai deixar naquela festa que eu queria. E de repente eu não tirei nota baixa porque eu sou bagunceira na escola, porque eu não prestei atenção na aula, é porque eu realmente tenho muita dificuldade. Ou se eu não ganhei o meu campeonato de futebol ou qualquer esporte que seja, eu não vou ganhar aquele brinquedo no Natal. Mas às vezes eu não ganhei porque eu não sou capaz. Às vezes eu não ganhei porque eu nem gosto desse esporte. Eu tô nele porque era o sonho do meu pai, da minha mãe, do meu tio e tipo, não era o que eu queria estar fazendo. E a real é que a gente não tem como voltar no passado pra mudar a forma que a gente foi criado.
A gente não pode nem sequer, às vezes, abrir a cabeça das pessoas que nos criaram e enfiar certas coisas lá dentro. E talvez a gente nunca vai nem receber um pedido de desculpa. Isso talvez machuque e vá frustrar muito o nosso ego. Porque o que passou, a gente não pode mudar. E muitas vezes, a gente como adultos hoje, a gente quer discutir, a gente quer pôr novas ideias na cabeça de quem nos criou, mostrar que eles erraram. E olha, na maioria das vezes, esse reconhecimento dos erros não vai vir. Esse pedido de desculpa não vai acontecer. Eles vão se recusar ao máximo. Porque, por exemplo, se você tá vendo esse vídeo, provavelmente, eu estou afirmando com 100% de certeza, mas você tá bem. Você tá inteiro, você tá com o celular na mão. Então, isso pra eles é uma vitória. Ter um filho, uma filha que tá bem, que tá vivo, que tá inteiro, que nesse momento não tá na rua fazendo merda. E se a gente for pensar pelo lado deles, eles enxergam que te criaram bem, que me criaram bem. Porque de repente você completou a escola, você tem interesse em alguma faculdade, você trabalha. Então, pra isso, eles é um sucesso. Que fique claro que independente de quanto a gente faça terapia e quanto a gente procure saber como que é criar uma criança do jeito certo, a gente também vai errar na criação dos nossos filhos. E os nossos filhos também vão crescer e vão pegar uma câmera e fazer um vídeo apontando todos os nossos erros. Então a gente também tem que aprender a lidar, por mais que a gente queira esgoelar e gritar e falar, e por mais que talvez a gente até tenha um certo tipo de razão, mas eles também têm a razão deles, porque na época deles não tinha ninguém pra chegar e falar, ó, sua criança não é sua performance. Não tinha ninguém pra falar, olha, você tá falando isso e lá no futuro vai dar ruim pra você. Até porque reações a longo prazo, ninguém tem muita noção do que vai acontecer, né? Por exemplo, cada ser humano é individual. O que a gente pode fazer é aprender a lidar com a crise interna, que é procurando um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, porque a gente consegue aprender a lidar com certas coisas. E por mais que fique guardado, né, gente, esse tipo de coisa. Tipo, você falava que não era mais que minha obrigação, mas cuidar de um filho também não é nada mais que obrigação. Só que isso acaba doendo neles, porque do jeito deles, eles deram amor. Mas você e eu, de repente, não conseguimos sentir o amor deles em formato de amor. Talvez sentimos em formato de cobrança. Mas isso não quer dizer que o amor não existiu. Quer dizer que houve uma falha de comunicação e de recepção. Hoje, no presente, a gente não pode mudar nada sobre isso. Mas procure uma terapia e aprenda a lidar com as coisas. E saiba que se você se esforçava quando era criança pra tirar uma nota boa e você recebia que, não é mais que sua obrigação, saiba que eu também ouvi isso. Mas se ninguém nunca te disse, eu sei que você se esforçou quando era criança. Eu sei que você foi pra uma prova cagando de medo de não tirar 10 e apanhar. E você, mesmo se esforçando, não conseguiu. E talvez sofreu uma consequência por isso. Mas eu sei que você se esforçou. Eu sei que você, na sua condição de criança, teve a intenção das melhores de fazer acontecer. Mas em tudo que a gente quer, a gente consegue. E talvez a consequência disso foi ruim pra você. Você não gostava de que era mais que sua obrigação. Mas saiba que você se esforçou. Você sabe que você se esforçou. Tira essa crença de que você nunca foi validado e comece a você próprio se validar. E talvez pareça, nossa, não é agora que você desse vídeo renovado porque eu aprendi a me validar. Não, mas procure ajuda psicológica. Procure fóruns que podem te ajudar. Porque muitas vezes, se você não quer receber uma validação na vida, você vai ter que aprender a se validar. Ou se relacionar com pessoas que te validem. Só que isso acaba sendo difícil se você não conseguir quebrar o padrão que foi te imposto. E mais uma vez, como quebrar o padrão que foi me imposto? Terapia. Você pode se tornar um ser humano muito melhor do que você é. Ou você já é um ser humano muito melhor do que você pensa que você é. Tudo depende de como você enxerga as coisas. E abrir a mente pra pensar de formas diferentes pode mudar completamente o rumo da sua vida. Se esse foi um bate-papo legal, se você gostou, se isso colocou você pra refletir, se você concorda, se você não concorda, pode deixar aqui seus comentários. Isso aqui é um canal aberto pra gente conversar. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E se quiser deixar algum tema polêmico pra gente debater na nossa visão de meros seres humanos, está aberto os comentários também. Se você acha que alguém precisa ouvir isso, compartilhe também esse vídeo. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.